Código Civil, título 2, das pessoas jurídicas. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. 1. A União. 2. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Ela diz assim, direito constitucional e administrativo, ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 58 e seus parágrafos da Lei Federal 9649 de 98, que tratam dos serviços de fiscalização de profissões. Inciso 1. Número 1. Estando prejudicada a ação, quando ao parágrafo 3º do artigo 58 da lei, como já decidiu o plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a ação direta é julgada procedente, quanto ao demais, declarando-se a inconstitucionalidade de diversos incisos. E aqui ela diz assim, a Constituição Federal leva à conclusão no sentido da indelegabilidade a uma entidade privada de atividade típica do Estado, que abrange até o poder de polícia, de tributar e de punir no que concerne ao exercício das atividades profissionais regulamentadas. O que se discutia aqui era, Maria, se essas profissões regulamentadas... Por que a profissão é regulamentada? Porque ela tem um órgão que regulamenta essa profissão, por ela ser uma profissão diferenciada, ok? Se esse órgão ele poderia delegar a outrem essa regulamentação da profissão. E o STF entendeu que não. Por quê? Esse órgão ele é estatuído consoante a lei, que é essa lei que eu falei, a 9649 de 98, e esse órgão ele exerce atividade típica de Estado, que é o quê? Fiscalizar, né? E, como tal, ele detém o poder de polícia, o poder de tributar, o poder de punir. Então, essas atividades típicas de Estado não podem ser delegadas a particulares, salvo quando o próprio Estado permite. E o Estado permite como? Através de uma legislação pretérita. Okay? E a outra aqui, que diz, essa é muitíssimo importante, são sobre os conselhos profissionais, natureza jurídica de autarquia. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, incluindo sobre eles o disposto no artigo 19 do ADCT. Cuidado para a OAB, porque ele diz que é uma autarquia especial, uma entidade sui generis, tá? É uma pessoa jurídica de direito público, a OAB, porém não estatal. Cuidado, cuidado, cuidado. Os conselhos profissionais, via de regra, são pessoas jurídicas de direito privado, ok? No que tange especificamente a OAB, o entendimento do STF é que ele tem natureza jurídica de pessoa pública não estatal, ok? É porque ela tem uma prerrogativa prevista na Constituição de defesa da democracia, né? Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. No caso, é a República Federativa do Brasil. A União é pessoa jurídica de direito público interno e a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo. Lembrando que é pacífico o entendimento de que são pessoas jurídicas de direito público externo os estados e as organizações internacionais, e há controvérsias sobre outros sujeitos, né, que se seriam realmente pessoas jurídicas de direito público externo ou não. E o que prevalece é que o indivíduo, por exemplo, não atua
na ordem internacional, né? Então, poucos doutrinadores aceitam que o indivíduo, embora o indivíduo possa fazer algumas coisas, como, por exemplo, denunciar o Tribunal Penal Internacional. O indivíduo, enquanto cidadão, ele tem o que, eu não sei se é Pablo Stoso que ele diz, mas eu acho que é ele que diz, algumas capacidades, Maria. Ele não tem personalidade jurídica de direito público internacional, mas a ele, a lei e o próprio regramento internacional conferiu algumas capacidades, dentre as quais denunciar o Estado perante um organismo internacional. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Eu tenho uma questão aqui. Questão de 2013 do MPT. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, resguardando-se seu direito regressivo contra os causadores do dano, independentemente de dolo ou culpa. Eles trocaram, porque a ação de regressão é só quando o causador do dano incorrer em dolo ou culpa. E a assertiva trouxe exatamente o contrário, trouxe independentemente de dolo ou culpa. Você vê que ele troca uma besteirinha, tudo bonitinho, né? Tudo certinho. Aí quando chega no final, ele troca uma coisinha que torna a assertiva incorreta. E causa estranheza porque o independentemente de dolo ou culpa é a responsabilidade objetiva do início da assertiva, né? Que as pessoas jurídicas de Exato. direito público interno são civilmente responsáveis, independente de dolo ou culpa, só que eles colocam isso no final e já confundem. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Aqui, Maria, você vê que são 6. E aí, qual o meu mnemônico? Sofá PPE. S, sociedades. O, organizações religiosas. F, fundações. A, associações. Então, formou SOFA. PPE, partidos políticos, PP, e a EIRELI, né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Isso aí você não vai errar nunca, viu? SOFA, PPE. Só que lembrando que PP é um só, que é partido político. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedada ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Só lembrando, Maria, que tanto partido político quanto organizações religiosas são exemplos de associações. Então, o legislador ele poderia não ter sequer explicitado partido político e organização religiosa como pessoa jurídica de direito privado, porque, como exemplos de associações, eles já se enquadram, mas o legislador achou por bem explicitar, ok? Assim como o sindicato também é um exemplo de associação. Uma notícia bem interessante que é exatamente acerca da possibilidade de contratação de empregados seletistas pelos conselhos profissionais. É uma decisão recente, porque ela é de 9 de 9 de 2020. Ela é DPF 367, Maria. Diz assim, ó, por maioria, o plenário do STF julgou constitucional a contratação de pessoal sob o regime da CLT em conselhos profissionais. A decisão se deu na sessão virtual encerrada no último dia 4, no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade ADC 36, concomitante com a ação direta de inconstitucionalidade ADI
5367 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental DPF 367. Nessa seara, o plenário declarou a constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3º da Lei 9649/98, que prevê que os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista e veda qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. O STF também considerou constitucionais outras leis impugnadas na ADI, que permite contratações por outros conselhos profissionais no regime seletista. Para tanto, o STF levou em consideração a natureza jurídica, a autonomia, as contribuições e o resultado final. Natureza jurídica. A relatora, ministra Carmen Lúcia, se manifestou pela inconstitucionalidade da contratação seletista. A seu ver, a natureza jurídica, a natureza pública dos conselhos obrigaria a adoção do regime jurídico único da União quando da contratação por tais entidades. O ministro Edson Fachin parcialmente ficou vencido ao reconhecer a constitucionalidade da norma, desde que a sua incidência sobre o regime de contratação de servidores por conselhos não recaia sobre entidades que, por expressa previsão legal, são consideradas autarquias. Autonomia. Porém, a maioria seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, os conselhos profissionais são uma espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, pois gozam de ampla autonomia e independência e não estão submetidos ao controle institucional, político ou administrativo de um ministério ou da presidência da República, ou seja, não estão na estrutura orgânica do Estado. Cuidado! Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Apenas no que tange a sua autonomia é que o ministro entendeu que ela é uma pessoa jurídica de direito público não estatal. O ministro ressaltou ainda que os órgãos não recebem ingerência dos estados nos aspectos mais relevantes de sua estrutura, como indicação de dirigentes, aprovação e fiscalização de sua própria programação financeira, ou mesmo a existência de um orçamento interno. Além disso, não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de seu cronograma orçamentário pelo Congresso Nacional. No que tange às contribuições, o ministro Alexandre de Moraes apontou que os recursos dessas entidades provêm de contribuições para fiscais, pagas pela respectiva categoria. Por esses motivos, merece ser franqueado ao legislador infraconstitucional alguma margem de conformação na discriminação do regime aplicável a esses entes, entendida a necessidade de se fazer incidir certas exigências do regime jurídico do direito público, sustentou. De acordo com ele, exigir a submissão do quadro de pessoal dos conselhos ao regime jurídico único atrairia uma série de consequências, como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e a fixação de remunerações respectivas, que atuariam de forma desfavorável à independência e ao funcionamento destes entes. Aproveitar para falar dos cartórios. Você tem que passar por um concurso público para ser titular de um cartório, mas ele é todo regido pelas regras de direito privado. Então, os empregados são seletistas e o tabelião ou registrador, porque aí registrador é o que trabalha nos registros civis, né, de pessoas físicas e jurídicas. E notários são os tabeliões que trabalham em outros cartórios de reconhecimento de títulos e tal. Eles, apesar de ingressarem por concurso público, uma vez que eles assumem, eles viram como se fossem empresários, porque eles têm que gerir o próprio cartório e pagar, né, os seus empregados, e aí eles ficam com o lucro, com o resultado, na verdade, né, lucro ou prejuízo, que é o salário deles. Então, eles não têm um subsídio ou um vencimento, nada fixo que eles recebam pelo Estado, não. Eles tiram tudo
da própria gestão que eles fazem do cartório. Aí, Maria, dá para a gente fazer um quadro comparativo aqui rapidinho, exatamente entre esses conselhos profissionais e o cartório. Ó, para o registrador, o notário, né? Ele adentrar, ele se submete a certame público de provas ou de provas e títulos. E aí, uma vez que ele assuma o cartório, é como você disse, ele se torna como se um empresário. Inclusive, ele vira empregador, porque todos os empregados do cartório, eles são regidos pela CLT. Portanto, um contrato típico trabalhista. O Estado, ele fiscaliza o cartório, até porque é um serviço público essencial, um serviço público que é prestado pelo Estado, através de terceiros, é como se fosse uma espécie de concessão de serviço público, tá? E aí, o que é que acontece? Por tal razão, o Estado ele fiscaliza os cartórios, podendo, inclusive, haver correção nos cartórios, ok? E aí, fazendo o comparativo com os órgãos fiscalizadores de profissão regulamentada, o que é que acontece? Via de regra, são pessoas jurídicas de direito privado, nada obstante o STF entender que tem personalidade jurídica de pessoa de direito público sui generis, ok? Porém, os empregados, eles também são típicos empregados seletistas. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos são organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Aqui, Maria, eles sempre que cobram esse parágrafo 3º, que versa sobre os partidos políticos, eles trocam, eles botam lei complementar, lei especial, mas é uma lei específica. E aí, o que é uma lei específica? Uma lei específica nada mais é do que uma lei ordinária que trata especificamente de determinada matéria ou de determinado assunto, que, no caso, o assunto é destinado aos partidos políticos. Então, para os partidos políticos, no que tange a sua organização e funcionamento, tem uma lei ordinária específica que versa sobre tais questões. É diferente, por exemplo, de um código que trata de várias coisas, né? Tem que tratar só desse assunto.